Toda grande história tem um começo. A nossa começou aqui, nesta terra, nos verdes vales que viram nossos pais e avós plantarem mais do que sementes. Plantaram um futuro. Antônio Carlos. Uma terra desbravada por imigrantes que traziam na bagagem apenas a fé e a vontade de vencer. Foi nesse cenário de luta e esperança que a família Hoffmann fincou suas raízes. Aqui é o nosso berço. Foi respirando o ar puro destas montanhas, com o suor e o valor do trabalho na roça, que o caráter dos Hoffmann foi forjado. A honestidade e a dedicação do povo de Antônio Carlos corre em nossas veias. Desse solo fértil brotou o espírito empreendedor que deu vida ao FF Supermercado. Não construímos apenas um negócio. Levamos a essência da nossa terra para cada cliente, com um jeito simples, acolhedor e a garantia de qualidade. Antigamente, o engenho era o coração da comunidade, o lugar onde o esforço de cada um se transformava no pão de todos. Esse espírito de união, de servir, foi a nossa inspiração. A visão de futuro de Brasnel Hoffmann nos levou a criar mais que um novo negócio. Um verdadeiro ponto de encontro para a nossa gente. Eu lembro muito que o pai contava que as pessoas vinham lá no engenho para comprar farinha lá com o vô, e sempre era um bate-papo, e conversavam sobre histórias antigas. E a gente sabe de muita história legal. E a gente vê que hoje o mercado é bem parecido. O pessoal vem fazer compras, se encontra, é um ponto de encontro, que é muito semelhante ao que o vô e o pai faziam no engenho. Esta não é apenas a história de uma empresa. É a história de uma família, da cultura de um povo, do profundo respeito às tradições e à celebração do trabalho e da arte de bem servir. Lá no ano de 1994, o tio e o pai pensaram em abrir um novo comércio, além da farinha. Então pensaram em abrir um supermercado. A gente abriu as portas e ficou esperando o cliente. Isso foi uma coisa bem devagar, demorou a entrar alguém, né? E a gente marcou bem que a primeira venda foi um café. Um café que uma senhorinha que era vizinha comprou. Então para nós marcou muito, porque a gente não tinha experiência nenhuma assim de supermercado. A gente sempre tentou fazer o melhor. Embora não tendo experiência, a gente sempre foi se aprimorando, tentando buscar coisas novas e seguir um caminho que a gente trilha até hoje, que é sempre estar inovando e aprimorando o nosso dia a dia. A gente sempre se espelha nos melhores. A gente pega o nosso segmento, que é supermercado, vê o que é, quem que tem de melhor hoje, desponta. A gente saiu várias vezes para visitar a loja, a gente chegou aí a Chapecó, fomos a Joinville, aqui na Grande Florianópolis. Todo lugar a gente foi, onde tinha uma loja bonita, a gente ia visitar. Daí a gente começou do zero, só tinha uma funcionária só. Daí eu ajudava a fazer de tudo um pouco, né? Ajudar a repor, ajudar... E a gente foi aprendendo muita coisa, né? E daí o carro a gente não tinha que pegar emprestado do tio Pitts. E o nosso diferencial na época foi fazer entrega, era entregar no mesmo dia, né? Comprava e entregava. Daí eu chegava na casa da pessoa e perguntava assim, que gente tu és, né? Ah, sou Neto Sobracinel. Ô, Sobracinel, que já ia abrindo porta, né? Havia o pai como um lutador, né, cara? Um homem que não tinha preguiça pra nada, né, cara? E estava sempre trabalhando. O pai era muito batalhador, muito ele e a mãe. A mãe, ela estava sempre atendendo. Geralmente ela chegava alguém para comprar uma farinha, ela ia lá vender. A mãe era uma guerreira. Meu Deus, a mãe vivia daquele jeito toda a vida, varrendo, limpando, ajudando. Era 10, 11 horas da noite, ela estava lá ainda. Como o pai tinha saído, que ia fazer com frete, outra coisa, mas a mãe estava no jeito da vida. Bastante pessoa passava para comprar farinha, né? Aí pedia o beiju, pedia a rosca de massa, que ela fazia muito, né? Aí você vinha bastante gente assim.
Nós ficávamos felizes quando vinha uma vizinha dizia que vinha fazer biju naquela noite. Aí para nós aquilo era uma festa. Sempre que chegava alguém para comprar farinha, o pai já gostava de oferecer o cafezinho. E o pai sempre foi muito assim, e a mãe de acolher as pessoas, né? Até hoje as pessoas, né, de longe, às vezes que encontram a gente, eles dizem: como eu tenho lembranças da casa de vocês, do engenho de farinha, porque a nossa casa, ela e o engenho estavam sempre cheios de gente. Meus pais, é uma coisa que eu sempre tive muito orgulho deles, era a forma como eles tratavam as pessoas e as amizades que eles tinham, né? As pessoas não saíam sem tomar um café, e a minha mãe sempre muito agradável, sorridente, e mesmo nos dias difíceis, que tem dias que as coisas eram bem difíceis para nós, e o meu pai a mesma coisa. Tratavam sempre muito bem as pessoas, assim como os empregados, eles eram tratados igual aos filhos, não tinha diferença. Sempre voltavam para visitar a nossa casa e sempre diziam, né? A gente foi tratado aqui como um filho. E isso é um orgulho que a gente tem assim dos nossos pais. Três décadas se passaram, mas a alma do engenho permanece pulsante. Muito mais que um centro de compras, tornando-nos um ponto de encontro, um palco para partilhar sabores e memórias. Unimos a inovação à qualidade que sua família merece. A tradição e o futuro, juntos em um só lugar. No começo ali a gente não tinha, era bem complicado, né? Não tinha açougueiro, não tinha carro de entrega, então o açougue, o meu tio marcava o nome das carnes nos ganchos para saber vender. Só tinha um rapaz que ajudava nós no final de semana. Quando a gente começou lá atrás, sei que a gente não tinha padaria, a gente montou uma padaria, a gente montou um açougue, não tinha bazar, os mercados não tinham bazar, a gente abriu um bazar. A gente sempre esteve em busca de uma melhoria, a gente nunca ficou acomodado em ficar parado, do jeito que tá bom. A gente sempre buscou o melhor para o nosso cliente. O que marcou assim, que foi um divisor de água, foi quando a gente inventou de sortear uma moto. Esse sorteio dessa moto mudou da noite para o dia. O mercado começou a girar mais, vender bem mais e já estava vendendo. Já foi um grande passo da empresa para o crescimento dela. E daí em 2010, daí o pai e o tio resolveram abrir a sociedade, né? Cada um ficar com uma parte, um com a farinha e outro com o mercado. E daí quando é uma decisão difícil, o pai que decide, né? Então a gente está meio em dúvida e o pai fala, não, vamos fazer, né? Então deu certo, né? Então o pai disse, não, eu quero ficar com o mercado. O engenho não quero mais, estou cansado, quero o mercado. Daí a gente ficou, pai, mas o mercado é mais trabalhoso? Não, vamos para o mercado. A gente fez o que o pai queria. O supermercado tinha 7 emendas. Daí nunca fica bom, né? Aí chovia, era um terror. E daí chegava, vinha água do chão, subia água pelo chão, daquela água de barro, né? Uma obra antiga. Aquilo era um estresse assim, daí ficava feio, tem vergonha de o cliente ver aquilo, né? Tudo trancado. Quando dava um movimento bom, trancava a frente, não tinha como entrar. O estacionamento também era ruim, tinha um pouquinho na frente, e um pouco no outro lado da rua, que era alugado. Aquela passagem de um lado para o outro era ruim. A gente queria fazer, quando você fizesse um mercado, queria fazer um grande, para não ter emenda, né? Para ser confortável, para ter estacionamento, que a pessoa chegasse lá e fosse tranquilo. Né? A aquisição do terreno, quem escolheu foi o pai. Eu e o Xandão estava pendido com outro terreno e o pai por outro. Porque o pai já conhecia aquele outro terreno. Aí os guris, e o Xande e o Mi, queriam comprar mais aqui na entrada do Rachadel, tinha um para vender terreno. Daí eu dizia para eles, não, aqui não serve, porque aqui nós estamos no final da cidade.
Aí um dia fomos lá ver, né? Aí quando eles entraram no terreno que eles viram, pai, tá certo mesmo, o terreno é esse aqui. E na hora, eu e o Xano olhamos um pro outro, é esse terreno. Como o pai já queria, assim, é esse aqui, fechou. Aí os guris também começaram a olhar uma loja daqui, uma loja dali, já vamos fazer uma coisa boa, diziam. Que a gente tinha vontade de crescer e querer uma loja nova, digna da cidade de Antônio Carlos, onde eu e Alexandre, meu irmão, a gente desenhou no papel. Sala por sala, setor por setor, departamento por departamento, tudo que a gente tinha na nossa cabeça, na nossa visão, a gente fez, que era sempre o melhor. E essa loja nova foi para nós é o nosso auge de conquista. Foi assim uma conquista muito importante mesmo. Foi assim, até hoje eu ainda me lembro assim, como é que nós chegamos num ponto desse? Graças a Deus, mas fez tudo com os pés no chão, tudo fazia o que dava, fazia o que não dava, né, cara? Quando ficou pronto, a gente ficou deslumbrado, porque ficou melhor do que o esperado. Esse momento feliz para nossa família foi a inauguração do mercado. O pessoal veio prestigiar, foi bem importante, bem bacana para nós, assim. A gente ficou bem feliz, já tinha bastante gente ali. A gente ficou bem contente. Nem acreditei que aquilo era nosso. Não, hoje eu vejo ali com muita alegria, muito contente mesmo, cara. Veja, às vezes eu o Xano trabalhando lá, o Mitro trabalhando do outro, às vezes chega aquele dia a mais, eu vou lá em cima, olha assim, dizer que nós conseguimos, dizer que nós vencemos. Assim, olha, fica assim, lá de cima do mercado, já vi lá em cima, né? Tu vê tudo ali embaixo, né, cara? Olha, passa assim um filme na cabeça da gente, cara. Coisa muito gratificante, muito bom mesmo. Cara, uma alegria mesmo total, cara. Foi realização de um sonho, não só dos patrões, como de todos nós funcionários antigos. Os dias que nós estivemos aqui preparando, de domingo até quinta-feira, no dia da inauguração, até hoje a gente ainda comenta, foi um dos melhores dias que nós vivemos aqui dentro. Vindo para cá, nossa, a gente encontrava tanto carro na estrada que parecia que tinha um acontecimento do ano na cidade, de tanta gente que tinha vindo para cá. Tanto que nós não sabíamos mais o que fazer, de tanto movimento que tinha. Muito, muito bonito. Acredito que um dos motivos do nosso sucesso seja a parceria dos nossos fornecedores. Temos fornecedores já há mais de 22 anos que nos atendem e temos uma parceria muito forte, que a gente tenta sempre trazer o melhor para o nosso cliente. Só tenho a agradecer à família FF por toda a oportunidade que vem dando a Display, que vem dando aos nossos vendedores, aos nossos promotores. É uma parceria muito forte, é uma parceria muito boa, é uma amizade que a gente criou com a família FF. Parabéns, família FF, parabéns por esses 30 anos. Olhar de novo aqui depois de 22 anos e ver essa obra-prima que ficou o supermercado FF, realmente surpreende, é um prazer, né? Ver esse crescimento todo que aconteceu. E a gente fica feliz de chegar nessa loja hoje, nesse momento tão especial, né? Completando 30 anos de FF, 30 anos de comércio. A família FF, o Mi, o Alexandre, o seu Valdir, que são os líderes da empresa, eles sempre foram as pessoas muito abertas, muito amiga, muito companheira, porque o vendedor está na luta, está na batalha, ele sempre precisa bater meta, correr atrás dos desafios, e eles sempre foram grandes parceiros da gente. E eu não tenho eles nem como um comércio no meu coração, eu tenho eles como amigo da gente, parceiro da vida. Tem uma coisa que a gente que tem como base é crescer o funcionário aqui dentro. A maioria dos nossos líderes hoje começou lá de baixo e cresceu. Esse é um exemplo da Maristela, do Felipe, o Rafael, que trabalha aqui no comercial também, que começou como repositor, já está no compras. Hoje a gente fala que a gente não é uma empresa grande, não é a melhor e não é a pior, mas a gente tem o nosso jeito humanizado de levar as coisas.
coisa que veio desde nosso avô, nosso pai, e hoje a gente leva para a vida isso. Faço parte da equipe do FF desde 2011, já fazem 14 anos que faço parte da equipe. Na época que eu entrei como operadora de caixa, trabalhava 4 horas por dia, que na época eu tinha filho pequeno, então tinha que conciliar a vida pessoal com a vida profissional. Com o tempo foram surgindo algumas oportunidades, como fiscal de caixa, depois teve a oportunidade de ser auxiliar administrativo e hoje tenho o privilégio de trabalhar no setor de recursos humanos. Cada oportunidade que o FF me deu foi um crescimento tanto pessoal quanto profissional. É um grande privilégio fazer parte dos 30 anos de história do FF Supermercado. A minha trajetória no FF Supermercado ela é marcada por um crescimento tanto profissional quanto pessoal, né? O FF Supermercado esse ano completa 30 anos e dessa história eu faço parte por 12 anos, né? Eu entrei no FF Supermercado trabalhando aos finais de semana somente, né? Sábado e domingo, como empacotador. Hoje exerço atualmente a função de gerente de loja, né? Eu comecei muito novo aqui, comecei com 16 anos, era adolescente ainda, e eu vejo que eu melhorei muito como pessoa. Comecei como repositor e trabalhei 1 ano como repositor, logo subi para o setor de compras, hoje eu estou com 21 anos e vejo que tem muito chão para andar ainda, bastante futuro e vejo que tem bastante prosperidade ainda. Já trabalho aqui no Supermercado FF já há 17 anos. Comecei como repositor e ao longo do tempo fui crescendo, né? Passei para conferente e hoje eu estou como encarregado de hortifruti. Minha função aqui é de subgerente. Estou aqui há 9 anos e comecei como repositor e hoje eu estou em um cargo à frente, né? Como subgerente. E isso eu sou grato ao FF Supermercado, né? Por ter me dado essa oportunidade e ter confiado no meu trabalho. Durante esses 30 anos, o desafio que a gente mais considera que foi mais relevante foi a divisão da sociedade, em 2010, e depois, com a loja já pronta, quando veio a pandemia, que o juro aumentou muito. E a gente conseguiu superar com a união de todos, dos funcionários, da família e com a preferência do cliente. A gente conseguiu fazer com que a loja fosse o sucesso que é hoje. Aí na mudança ali, a gente era mais de trabalhar assim, né? Mais gerenciava o mercado mais na loja. Administrar já não tinha esse conhecimento todo, né? Então o pai fez questão que as esposas viessem nos ajudar, o tio Valesse, ajudando financeiro, para conseguir enfrentar os novos desafios. Aí a gente já contratou um consultor. O sucesso dessa empresa, com certeza, passa grande parte pelo desenvolvimento de cada um dos componentes da empresa, mas também trazendo uma história da família junto com a empresa e com isso ficando ainda mais fortalecido. O FF está dentro do sobrenome da família, então além dele refletir uma marca, ele reflete um compromisso da família com todos os clientes FF. A gente, graças a Deus, a gente tem um bom nome na praça. A mais, temos um CNPJ há 30 anos que facilita muito o cadastro em empresas novas e hoje a gente se torna uma referência na cidade. E outra coisa muito importante também foi quando a gente criou o Dia Mais FF, que a população do município gostou bastante, então foi uma ideia de sucesso. Dona Anastácia. Uma comunidade forte constrói-se pela valorização de sua história e cultura. Apoiamos, assim, o resgate da memória dos heróis locais. Falei, pai, quando estou no mercado bom, a coisa está indo bem, graças a Deus está tudo encaminhado, né? Vamos voltar à raiz, vamos voltar. Aí nós fizemos um engenho, né? Engenho de farinha, depois fizemos
memorial, com a casinha açoriana. Daí a gente abre, a gente pega, tipo, a gente tira um dia, 2 dias no mês, vamos dizer assim, cada 15 dias um dia. A gente fica aqui, recebe as escolas, a gente tira o tempo para ficar com eles mesmo, para poder, como fosse retribuir um pouco a gente, sorte que a gente deu, né, o trabalho que deu. Honrar a memória de nossa gente é criar raízes profundas, essenciais, para entendermos quem somos hoje e para onde caminharemos amanhã. Pensar que nós conseguimos fazer isso, né? Conseguimos fazer um mercado grande, organizado e poder voltar para nossas raízes, né? Então, o pai fazendo farinha, que aqui o pai domina, né? Aqui o pai, ele olha em tudo, né? Ele já fica atento em tudo, né? No fogo, a raspar ali. Então, é legal de ver eles. O ano passado passou quase 1000 crianças que vieram aqui conhecer nosso espaço, né? É especial, né? Tá com o tio Valés junto, as irmãs do pai que vem raspar o aipim na noite anterior, a irmã da mãe também vem, as irmãs da mãe, depois no dia do café vem outra irmã também. Então é o máximo assim, né? A gente acha que... A gente sempre teve esse apego com a cultura, né? Lá com o Zé Maneca, que era gaiteiro, que tocava casamento e tal. Daí o vô, sempre, quem passava aqui tomava café, contava um monte de história, né? Sempre tinha história para contar e o vô tinha conversa para todo mundo, jovem, adulto e idoso, né? E tinha sempre aquele pessoal ao redor dele, assim, né? Depois a gente tinha que fazer Papai Noel no Natal, tinha aquela interação com o pessoal, né? A gente tinha o Terno Reis ali, que o Nutinho trouxe para nós, que a gente ia em casa, então a cultura estava muito presente no nosso meio. Eu também tinha um apego também na pai também, por causa do Valdemiro. Tem uma pequena autista, então a gente sempre ajuda lá também um pouco, né? E daí a gente tinha o tio Valés, que é um homem, tem muita história, tem muito conhecimento. Do Zé Maneca, nosso avô, que era músico, barbeiro, artesão e cheio de amigos, era contagiante aonde ele passava. Hoje a gente ouve as pessoas em Angelina, Rancho Queimado, Alfredo Wagner, governador Celso Ramos, as pessoas de mais idade que ainda conheceram ele. O meu pai não era diferente. Por mais trabalho que tinha, o trabalho não impediu que eles vivessem essa parte da cultura. E era com muito amor, pode ter certeza que eu presenciei isso. O que está acontecendo hoje é uma herança, que já vem lá do meu avô, do meu pai, aconteceu comigo. Eu gosto do meu violão, eu gosto do acordeon, muitos amigos na minha casa. O Alexandre também já vem a mesma coisa, já gosta da música também. E esse espaço aqui, tudo o engenho, receber pessoas aqui, hoje, é herança deixada por eles. Em 2013, o município estava comemorando 50 anos. E eu tive uma ideia, daí chamei eles acharam legal, acharam a ideia interessante, da gente fazer uma homenagem para a cidade, contando um pouquinho da história através dos panfletos que eram distribuídos por todo o município. Então eu comecei a fazer o seguinte, eu comecei a pintar os quadros com as casas mais antigas da cidade, pedi autorização da família, né? E então fazia as pinturas e a gente mandava a gráfica colocar essas pinturas no panfleto de promoções. Então, foi um trabalho muito bacana, durou 1 ano e meio esse trabalho, né? Até 1 ano após os 50 anos do município. E é gratificante, e até hoje as pessoas dizem para mim que fizeram toda a coleção.
A grande maioria dessas obras hoje se encontra no restaurante do supermercado FF. É uma exposição permanente que vai ficar lá para sempre, né? Contando a história da nossa cidade. É verdade, quando a gente vê a loja cheia, a gente olha um pro outro e diz, meu Deus, conseguimos. Tudo que a gente planejou lá atrás deu certo. A gente está colhendo os frutos de hoje. Na verdade começou lá pelo pai lá atrás e a gente conseguiu, que como o vô falava e o pai falava, né? Tem que honrar o nome, né? Quem é o pai? Seu Valdir, conhecido como Eca pelos amigos. Ele é uma pessoa... Um cara super pra frente, sempre alegre, sempre disposto a ajudar. Uma das coisas, quando eu e o Xande nós estávamos com o projeto de fazer a loja nova, a gente foi na casa do pai e a mãe, ele chamou eu e o Xande e falou, vocês querem fazer a loja? Vamos fazer. Se é isso que vocês querem, vamos fazer. Eu e a tua mãe, a gente não precisa mais. Mas se é isso que vocês querem, estamos juntos. O pai é uma pessoa que trabalhou muito, desde muito pequeno, trabalhou com o vô. O pai foi, talvez, o pilar mais importante da família, onde ele trabalhava no engenho, acordava cedo e dormia tarde. Quando eu era criança, dificilmente eu via o pai em casa. Ele saía 4 da manhã e chegava 11, meia-noite. Então, durante a semana, de segunda a sexta-feira, eu nunca vi o pai em casa, só no sábado. Ele nunca deixou de levar nós para o jogo de futebol. Então, a gente trabalhava tudo certinho, ajudava. E no sábado de tarde, ele levava nós de Kombi para jogar em Santa Maria, no Rachadel, na Vila 12. Então, ele sempre tinha esse prazer de levar as crianças, que eram nós, os amigos, para o futebol. O Eca era muito trabalhador. Meu Deus do céu, era bem responsável. Às vezes ele trabalhava a noite inteira, assim, forneando a farinha, né? Todo mundo às vezes ia deitar, ia dormir, e ele assumia sozinho, ele aguentava as pontas. Trabalhava a noite inteira, às vezes quase nem descansava, e o outro dia ele era o primeiro a levantar. O Eca era muito trabalhador e muito preocupado sempre com tudo. Lembro muito do Eca correndo e atendendo um forno, atendendo o outro, e na frente de tudo, sempre ajudando, era o braço direito do pai, né? O Eca não tinha hora, não tinha dia, o Eca estava pronto. Chamava, o Eca estava... Não, o Eca, aquela lenha, fazer aqueles fogos debaixo de coisa, já puxar a lenha, trazer a lenha para dentro, para a lenha em roda da fornalha. O Eca era muito prestativo. Muito. Eu diria que o Eca era ele por ser, né, o irmão mais velho, ele muitas vezes, acho que era o suporte. Momentos difíceis, meu pai às vezes ficava meio triste, às vezes ele se ausentava porque ele ficava às vezes deprimido com coisas que aconteciam, e o Eca estava ali, firme, segurando as pontas, para não deixar a peteca cair. A gente passou muitas coisas difíceis, pestes que morria boi, porco, galinha, e dificuldade financeira também. Muitas vezes passamos por muita dificuldade financeira. O seu Valdir, para mim, é uma grande inspiração, né? Inspiração de força, inspiração de determinação, né? É uma pessoa de coração gigantesco. É a pessoa que tem força de acordar às 4 horas da manhã e seguir por um dia até às 10 horas da noite, sempre com um sorriso no rosto e com força durante o dia, sem reclamar de estar cansado, reclamar dos problemas que aconteceram e sempre seguir em frente. É uma pessoa humilde e de um coração enorme. O seu Valdir, ele é um ser humano fantástico, né? Um exemplo a ser seguido, né? Em todos os quesitos, honestidade, carisma, trabalhador, enfim, sempre positivo, sempre para cima, sempre sorridente, sem tristeza, né? Se tu quer um momento de descontração, alegria, é só tu estar perto dele. A mãe sempre tá nos ajudando, né? Ela é uma pessoa muito forte. E no dia mais FF, ela faz questão de vir. Agora ela vem na sexta-feira à noite e fica durante o sábado o dia todo no caixa, ajudando a embalar as compras. Ela tem esse prazer de estar ajudando, de ver as pessoas, de encontrar
os amigos, pessoas que ela não via mais. A mãe tem um papel fundamental para nós como pessoa, como empresa. Ela que dá todo o apoio emocional. Tanto no pessoal como no profissional. Além de tudo, o frango da padaria, que é o frango recheado, quem produz é ela faz questão de fazer e ajuda nos dias mais, ela vem ajudar a empacotar também, faz questão de vir ajudar, fica o dia todo de pé ali. No espaço cultural, quando a gente abre lá, ela tem o prazer de fazer o café, a comida para receber o pessoal. Ela tem aquela paixão de servir o café, que relembra muito o que o meu avô, minha avó fazia no Engenho de Farinha. Então, a gente está realmente recriando o que o seu Bracinel fazia na época do Engenho de Farinha. Ela tem prazer de receber o pessoal e poder conversar um pouco. E sempre o sorriso rosto. Ela faz questão, ela gosta, todo mundo tem que comer. Quem chega lá tem que comer, não quer que vá embora sem comer. Ela tem que tomar um café. Ela tem aquele prazer de servir a comida que ela faz para o visitante. Após 30 anos, o nosso propósito permanece inabalável: crescer, inovar e servir. Um compromisso renovado de estar, hoje e sempre, ao lado da nossa comunidade. Parabéns, família FF, pelos 30 anos de história. Gostaria de deixar então registrados parabéns para a família FF, né? É uma honra fazer parte desses 30 anos de história, né, do FF Supermercado, poder contribuir um pouco da minha trajetória aqui dentro. Parabéns aí ao Xande, ao Mia, ao Eka, por sempre acreditar no propósito do FF Supermercado, e a gente está aqui diariamente, né, lutando pelos mesmos objetivos. Parabéns à grande família FF, que venha muitos anos com mais sucesso que nós já estamos tendo até agora. Eu quero desejar do fundo do meu coração, Mi, seu Valdir, Alexandre, a todos os colaboradores do FF, do fundo do meu coração, que venham mais 30 anos, que venham mais 100 anos, porque vocês estão de parabéns. Eu fico muito feliz por participar desse momento com vocês. Muito obrigado. Meus parabéns a toda a família FF. Quero parabenizar toda a família FF pelos 30 anos e possamos viver juntos mais 30 anos. Antônio Carlos e família Hoffmann. Mais que uma história. É um legado enraizado nesta terra, regado com a força da fé e a colheita que é o orgulho de toda uma vida, compartilhada com amor. FF Supermercado. 30 anos de história. Da nossa para a sua família.